Filipenses capítulo 4, versículos de número 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Se você lê a carta aos Filipenses, não sei se você sabe, mas a carta de Filipenses foi apelidada de a Carta da Alegria. E não é à toa que essa carta foi apelidada de a Carta da Alegria, porque a palavra alegria, ou seu sinônimo, seja em forma verbal ou em substantivo, né? Essa palavra aparece 16 vezes. São muitas vezes, em poucos capítulos, são 4 capítulos, a palavra alegria aparece 16 vezes. E de fato, a carta aos Filipenses retrata a alegria e o contentamento do apóstolo Paulo, né, de forma muito vívida. Dá para sentir a alegria do apóstolo Paulo ao escrever essa carta aos Filipenses. E é nesse, então, tom de amizade e de afeto que Paulo tinha pela igreja de Filipos, que ele deixa, então, transparecer essa sua alegria, esse contentamento que ele tinha com esta amada igreja. Mas, entretanto, todavia, se nós nos atentarmos um pouco mais na carta, nós vamos ver que o apóstolo Paulo deixa transparecer um pouquinho de tristeza. Está lá no capítulo 2, versículo 27. A palavra tristeza aparece aqui, acho que 2 vezes, em contraponto com 16 vezes da palavra alegria. Mas o apóstolo Paulo deixa transparecer um pouquinho de tristeza, e nós vamos ver o porquê. Mas está no capítulo 2, versículo 27, diz assim, ó. De fato, ficou enfermo, falando de Epafrodito, um grande colaborador, né, com Paulo em suas missões. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. O que seria essa outra tristeza, né, que Paulo estaria? Provavelmente pelo fato dele estar preso. Né? Se você ler a carta de Filipenses, você vai perceber que o apóstolo Paulo estava preso. Nós não sabemos se ele estava preso em Cesareia, ou em Roma, ou em Éfeso. Né? Há essas possibilidades, nós não sabemos. Mas o fato é que o apóstolo Paulo estava preso. Será que então Paulo poderia, em alguns momentos, ficar triste por causa dessa sua condição, de estar acorrentado, numa masmorra, num lugar muito frio, num lugar, está preso, limitado, né, com as suas ações? Será que ele poderia estar triste por causa dessa condição dele? Será que dentro daquela prisão Paulo não sentia uma angústia por estar preso, sendo que a vontade dele era estar livre e estar junto com os outros irmãos, estar pregando o evangelho de forma mais livre? Bem, diante desse versículo, nós podemos afirmar que sim, ele poderia sentir um pouco de tristeza, né? Paulo, assim como nós, tinha sentimentos, brigas em seu interior, as emoções de alegria e tristeza, então se misturavam ali dentro do apóstolo Paulo, assim como em nós muitas vezes, né? Às vezes nós temos esses mistos de emoções. Mas talvez a pergunta que nós deveríamos fazer e discorrer nesse sermão, a pergunta que nós deveríamos fazer é a seguinte: como é que Paulo lidava com isso? Sabemos que ele tinha uma alegria muito grande, mas em alguns momentos sentia uma tristeza. E como é que o apóstolo Paulo, então, lidava com toda essa situação de estar preso, de querer estar livre, poder pregar o evangelho? Como é que Paulo lidava com toda essa situação? Como é que ele lidava, então, com as suas emoções? Como é que Paulo, mesmo preso em uma situação até mesmo de perigo de morte, né, uma iminência de morte, poderia ter escrito uma carta que é chamada Carta de Alegria, Carta da Alegria? Como um homem em situação de Paulo, como essa situação de iminência de morte, de estar preso, estar restrito em suas ações, como é que ele poderia dizer: estou contente, estou alegre, estou feliz? Né? Como é que Paulo podia falar essas palavras mesmo nessa condição? As circunstâncias da nossa vida, né, principalmente no século XX e agora no século XXI ainda mais, elas são muito dinâmicas. Né? As coisas acontecem muito rápido. Né? Ora estamos vivendo dias maravilhosos
e em outros momentos parece que tudo desmorona. Ora, nós temos firmes convicções, certezas inabaláveis, mas em alguns instantes as dúvidas tomam os nossos pensamentos. Em um dia, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo estudando, passeando, tendo a sua vida comum, e da noite para o dia temos que ficar trancados em casa, fazer tudo online, usar máscaras, luvas, álcool gel, uma série de coisas que não fazia parte da nossa rotina começa agora a ser essencial para a nossa sobrevivência. E aí a pergunta é como a gente não pira com tudo isso. Como a gente não perde, como nós não perdemos a nossa sanidade mental em um mundo que está constantemente em movimento, uma dinâmica muito grande. Como manter, então, a alegria em um mundo onde hoje celebramos a vida e amanhã estamos de luto porque tivemos que enterrar um parente, um amigo próximo. Como a gente não pira diante de tudo isso? Como lidar, então, com todo esse novo normal? Como lidar com as mudanças da pandemia? Com essas mudanças que a pandemia nos trouxe? Como é que a gente mantém a alegria diante de tudo isso? Como renovar a nossa alegria diariamente no meio de tantas incertezas que esse mundo nos dá? Então hoje nós falaremos diante do tema geral, que é o novo normal e Cristo, e sobre o subtema o renovo da alegria. Então nós vamos ver aqui um pouquinho na carta de Filipenses como nós renovamos a nossa alegria diariamente diante de tantas mudanças, diante de um mundo dinâmico, de coisas que se alteram muito rapidamente. Como a gente consegue manter a nossa sanidade mental e ficar ainda alegre e feliz, mesmo muitas vezes reclusos em nossas casas, né? Como a gente pode, então, renovar a nossa alegria. E eu trouxe aqui 2 pontos. 2 certezas que nós devemos lembrar. 2 grandes certezas que nós devemos trazer à nossa mente para que nós renovemos a nossa alegria diariamente. Essas 2 grandes certezas começam com um P, tá bom? Então, para a gente facilitar aí na hora de lembrar, né, dos 2 pontos, começam com um P. Então, a primeira grande certeza que nós devemos trazer à nossa mente para renovar a nossa alegria é o pertencimento. E a segunda, a grande certeza que nós temos, que nos leva a renovar a nossa alegria, é o nosso propósito. Tá? Então, pertencimento e propósito, ok? Então vamos lá, primeiro ponto, primeira grande certeza que nós devemos lembrar e trazer à nossa mente diariamente para que a gente tenha alegria constante, é que nós devemos lembrar que nós temos um Senhor a quem nós pertencemos. Nós temos um senso de pertencimento, ok? Lê aí comigo Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1, 1. Não sei se o Lucas está colocando aí na tela, tá sim, né? Tem a bibliazinha aqui do meu lado, desse lado de cá. Isso aí, né? Tô certinho, né? Do lado de cá. Então você vai ver aqui a Bíblia do outro lado. Pra ela. É aqui, pra você aparece. Então tá bom, vamos lá. Então você vai ver a Bíblia. De um dos 2 lados você vai ver a Bíblia aí, então. Se você não tiver com a Bíblia aí, você vai ver Filipenses capítulo 1, versículo 1. Um detalhe muito interessante. Presta atenção. Olha o que Paulo diz. Paulo e Timóteo, então essa carta foi escrita em conjunto aí, né? Uma participação de Timóteo. Mas o detalhe que eu quero trazer para vocês está depois aí da vírgula. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus, de Cristo Jesus. Vamos manter aqui a ordem que Paulo colocou, né? Escravos de Cristo Jesus. Pensa comigo. Paulo está preso pelo imperador romano e ele se torna um escravo por estar preso. Mas ele não diz que ele é escravo do imperador. Ele diz que ele é escravo de Cristo Jesus. Eu fico imaginando o imperador pegando essa carta, né? Vamos supor que ele pegasse essa carta e visse assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus? Não, não, Paulo, você escreveu errado. Você é escravo meu. Paulo iria dizer: não, você pode me prender com algemas, mas eu ainda sou livre, porque eu sou escravo de Cristo. Nós temos um senso de pertencimento, meu irmão, muito grande.
As circunstâncias da vida não podem nos prender. Por mais que as coisas aconteçam, que as dinâmicas desse mundo se alterem, tudo mude, nós temos um Senhor e a qual nós pertencemos. E você tem que lembrar disso. Você não pode permitir que as circunstâncias da vida te aprisionem. Porque o Senhor Jesus Cristo te comprou. E você agora é um escravo dele, mas você é um escravo livre. O Senhor Jesus te chamou para ser livre. E nós nos damos a ele como escravos. E nós agora temos um Senhor, que é Cristo Jesus. Então as circunstâncias não podem lhe prender. Porque você foi comprado para ser livre. Assim como Paulo era, nós também devemos dizer que nós não somos escravos da pandemia. Nós não somos escravos das circunstâncias que nos rodeiam nesse mundo. Nós somos escravos de Cristo Jesus, livres. Isso você tem que trazer à sua mente, lembrar disso para que você tenha uma alegria constante no Senhor, como Paulo diz lá no versículo que nós lemos. Alegrem-se sempre no Senhor. Porque é no Senhor que nós temos alegria, não nas circunstâncias da vida. E aí nós devemos ter 3 ações. 3 ações diante desse senso de pertencimento que nós temos, para que nós lembremos e renovemos a nossa alegria no Senhor. Nós devemos ter 3 ações. Quais são? A primeira é que nós devemos fazer das circunstâncias a oportunidade para pregar o Evangelho. Olha comigo Filipenses capítulo 1, agora os versículos 12 a 13. Versículos 12 e 13, tá bom? Versículos 12 e 13, a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha que interessante isso. Paulo está preso, mas o Evangelho não. Presta atenção. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, grande pregador, evangelista, teólogo, missionário e todos os outros adjetivos que nós poderíamos colocar, sabia que mesmo quando ele estava preso, ele tinha uma nova oportunidade de pregar o evangelho, mesmo preso. Então nós devemos fazer, irmãos, diante desse versículo, devemos fazer das circunstâncias a oportunidade para pregar o evangelho. A pandemia deveria ser para nós mais uma oportunidade de pregar o evangelho. Nós podemos até estar presos fisicamente. Nós podemos até estar no momento de reclusão em nossas casas. Agora não, agora um pouco mais, né? Foi relaxado aí, né? As medidas de segurança, né? Tal. Mas ainda um pouco presos, ou talvez no passado você se sentiu assim. Mas lembre-se de uma coisa. Que mesmo nós estando presos fisicamente, o evangelho nunca estará preso. Nós devemos aproveitar essa oportunidade que nós temos de pandemia para continuar pregando o evangelho. Isso aqui é uma coisa nova que nós estamos fazendo. Nós não fazíamos transmissões online, mas a Igreja Batista Refúgio se viu na sua necessidade de continuar transmitindo o Evangelho de Cristo por essa ferramenta. E eu conheço algumas igrejas que, infelizmente, não estão fazendo isso. Elas deveriam aproveitar essa oportunidade para continuar propagando o Evangelho através dessa ferramenta, seja pelo YouTube, Facebook ou qualquer outra rede social. Porque nós devemos aproveitar todas as circunstâncias da nossa vida para pregar o Evangelho. Nós não devemos ficar parados porque uma circunstância nos freou. Não. Nós devemos aproveitar esse tempo para continuar pregando o Evangelho. Porque isso é uma característica daqueles que estão alegres no Senhor. Aqueles que estão alegres no Senhor vão sempre propagar do Senhor, da alegria que há no Senhor, da alegria de libertação do pecado, da alegria de estar satisfeito com o Senhor porque Ele é o pastor. Então, você tem aí o seu senso de pertencimento, apesar de uma
dificuldade, de uma dinâmica aí da vida, nós não devemos ficar presos às circunstâncias, nós não devemos ser reféns das circunstâncias, mas fazer delas a oportunidade de pregar o evangelho. Isso nos traz renovo da alegria. A segunda coisa, a segunda ação diante desse senso de pertencimento que nós devemos ter é não temer a morte, mas devotar a nossa vida à causa do evangelho. Muitos entraram em pânico quando souberam da possibilidade que eles poderiam pegar aí o coronavírus. Alguns ficaram desesperados. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos tomar precauções ou cautelas. Nós fizemos isso na nossa igreja. Mas isso não deve tomar a nossa mente com medo da morte. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Vamos lá. Capítulo 1, versículos 20 e 26. 26. Capítulo 1, versículos 20 a 26. Olha só, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é fantástico. Ele diz assim, apóstolo Paulo: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Paulo está numa possível morte, diante de uma iminente morte. E aqui parece, né? Talvez você pense, nossa, será que Paulo estava com medo? Não, Paulo não sabia o que ele falava, olha, estar com Cristo é infinitamente melhor, mas ainda estar vivo e continuar pregando o evangelho e participar dessa coisa maravilhosa que é participar de Cristo na terra, do seu evangelho, isso é bom demais. Nossa, mas estar com Cristo seria muito melhor. Aqui Paulo não está com medo. Diante disso, nós devemos perceber, irmãos, que a morte não pode ser um espanto para nós. A morte não deve ser um impedimento de pregar o evangelho. A possibilidade de morte na nossa vida não pode ser um impedimento de nós participarmos da pregação do evangelho. Ela não pode nos paralisar, a morte não pode nos trazer um medo paralisante. Ao contrário, ela tem que ser um estimulante para que nós continuemos a pregar o evangelho às outras pessoas. No dia 3 de abril de 2020, né, desse ano, dia 3 de abril completou 52 anos do assassinato do maior líder norte-americano na luta pelos direitos cívicos dos negros. Eu estou falando de Martin Luther King Jr. Um dia antes de ser assassinado, King falou durante uma pregação sobre as ameaças de morte que constantemente ele recebia. O discurso não é tão famoso quanto o I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, feito quase 5 anos antes. Mas muito impactante esse último discurso do Martin Luther King, antes da sua morte, um dia antes de ele ser assassinado. Ele disse ele fez o seguinte discurso, presta atenção, depois se você quiser ver no YouTube, tem lá. Temos dias difíceis pela frente, porém isso não importa. Eu estive no topo da montanha, mas isso não me importa. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma longa vida. A longevidade tem seu lugar, porém isso não me preocupa agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e eu tenho olhado e tenho visto a terra prometida. Pode ser que eu não chegue lá com vocês, mas quero que saibam essa noite que nós, como povo de Deus, chegaremos um dia à terra prometida. Por isso, estou feliz essa noite. Nada mais me preocupa. Não temo nenhum homem. Meus olhos têm visto a glória vinda do Senhor.
Que coisa maravilhosa. O homem que vivia recebendo ameaças de morte não mais se importava mais com sua própria vida, mas em simplesmente fazer a vontade do Senhor. E nós vimos isso na vida de Martin Luther King. Se tão somente nós tivéssemos o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, a mesma convicção do apóstolo Paulo, a mesma convicção de Martin Luther King, a nossa vida talvez seria uma vida muito mais produtiva. Se nós parássemos e prestássemos atenção que o céu é uma realidade na nossa vida, de que nós podemos viver as benesses do céu já que em vida, nós não temeríamos de forma alguma a morte. Porque na verdade ela nos leva até o Senhor. E nós, com esse anseio de estar junto com o Senhor, pregaríamos o Evangelho com muito mais ênfase, com muito mais alegria, com muito mais satisfação. Essa é a sua segunda ação que você deve tomar para lembrar da alegria e renovar a sua alegria no Senhor. A terceira ação que você tem que tomar dentro desse seu pertencimento, de que você tem esse senso de pertencimento, que você pertence a um Senhor e que Ele é o seu Deus. A terceira ação que você tem que tomar é que você deve viver de acordo com a cidadania celestial. Nós devemos viver de acordo com a nossa cidadania celestial. Olha Filipenses capítulo 3, versículos 19 a 20. Filipenses 3, 19 a 20. Filipenses 19, 3, 19 e 20. Diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até aqui. O que está acontecendo aqui? Filipos é uma cidade de colônia romana. E talvez muitas pessoas ali estivessem se orgulhando disso. Se orgulhando de serem uma colônia romana, pessoas muito importantes, uma cidade estratégica ali de comércio, rota de comércio. Só o fato de você ser uma colônia romana, isso já trazia um orgulho muito grande para aquela cidade. Fora o fato de que o nome, a cidade, Filipos, vem do nome do pai de Alexandre o Grande, um grande conquistador grego. Isso trazia um orgulho muito grande. E talvez tivesse alguns judeus ali também se orgulhando de sua cidadania judaica. E Paulo vai falar, olha, no capítulo 3, Paulo vai falar que isso não vale de nada. Toda a nossa genealogia humana, ou a quem nós pertencemos humanamente falando, ou o nosso status na sociedade, ou tudo aquilo que nossos diplomas, ou tudo isso não vale de nada. Isso tudo é colocado de forma rebaixada diante da nossa cidadania celestial. Se nós temos que nos orgulhar de alguma coisa, nós devemos nos orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele fez conosco. E nós devemos então viver de acordo com essa cidadania celestial. É ela quem deve ditar o ritmo da nossa vida. É ela quem deve moldar o nosso caráter e trazer alegria para o nosso coração, porque o que nós vivemos aqui é tudo passageiro, mas o nosso lar celeste é eterno. Nós devemos viver de acordo com isso, de acordo com a cidadania celestial que nunca passará. É assim que nós devemos viver. E esse modo de viver da nossa cidadania celestial, ela deve ser de acordo com a nossa cidadania celestial, ela deve fazer algo, acontecer alguma coisa. O texto diz que nós aguardamos o Senhor, que vai vir de lá, dessa cidadania, desse lar celeste, né? Viver de acordo com a nossa cidadania celestial é viver aguardando, e aguardando aqui não passivelmente, mas sim em ação, o retorno de Cristo. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor de forma ativa, não passivelmente. Senão nós daremos razão para Karl Marx. Ele disse assim, Karl Marx, na introdução do seu livro, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicado em 1944, Marx disse o seguinte: a religião é o ópio do povo.
O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a religião é como se fosse uma droga que te anestesia diante das grandes catástrofes do mundo, diante de grandes acontecimentos, coisas terríveis. E aí então você pensa na religião e ela então te alivia e deixa você meio zen, vamos dizer assim. Será que Karl Marx estava correto conforme isso? Não para os cristãos verdadeiros. Pois para os cristãos verdadeiros, o céu é uma realidade tão certa em suas vidas que o consolo que de lá vem não apenas os tranquilizam, mas também os impulsionam a serem instrumentos de Deus para a prosperidade humana, para essa vida e para a vida futura. O cristão que tem a fé em Cristo Jesus, ele não se contenta em ficar parado. Ele não se contenta em ficar estagnado na sua vida física, na sua vida espiritual. Ele simplesmente está sempre em constante ação em favor do Evangelho, em favor de Cristo, em favor desse reino celestial. Porque é esse reino celestial que o molda e que o impulsiona a trabalhar no reino de Deus. Meu amado, meu querido irmão, que você que está me ouvindo, se você não está ativo na igreja, no reino dos céus, trabalhando para o reino do Senhor, eu conclamo a você a não dar razão para Marx, porque talvez você vai só pegar a religião ou a fé e transformá-la em algo que somente te fala, não, tudo vai dar certo, já deu tudo certo. Não, você tem que agir, você tem que trabalhar, porque o Senhor quem vai fazer com que a sua salvação, né? Paulo vai dizer isso, olha, põe a sua salvação em ação. Trabalhem. E é Deus quem vai dar essa motivação a vocês, que vai impulsionar isso no coração de vocês. Talvez você está recebendo do Senhor isso através da sua palavra e você está estagnado. Você não está vivendo de acordo com o reino dos céus. Talvez você tenha que acordar para isso. E muitas vezes você deve estar triste e amargurado porque você não está vivendo de acordo com a cidadania celestial. Você está vivendo de acordo com as circunstâncias desse mundo, com os padrões desse mundo. Muito bem. Essas foram as 3 ações que nós devemos tomar diante do nosso senso de pertencimento. Né? Que nós pertencemos a esse Senhor e isso deve fazer a gente agir. A segunda certeza, para renovar a nossa alegria, para nos impulsionar, é o nosso propósito. Lembrar qual o nosso propósito. Você sabe qual é o seu propósito aqui nessa terra? Vamos pensar um pouco sobre isso. Né? Paulo ele tinha esse senso de propósito, ele sabia o que ele deveria fazer, e ele sabia que ele deveria trazer glória para o nome do Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo fez. Então, como é que a gente faz isso? Como a gente traz glória para o nome de Deus? Como é que a gente consegue, então, glorificar o nome de Deus? Será que é apenas indo aos cultos aos domingos? Será que é apenas fazendo nossas orações em casa? Será que é apenas às vezes aí, né? Dificilmente, lendo a Bíblia? Né? Como é que a gente traz glória para o nome do Senhor? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Olha aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Isso vai te ajudar a renovar a sua alegria. Lembrando do seu propósito, isso vai renovar a sua alegria no Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí aqui vai vir o que dizem aí os maiores teólogos, né? Toda a classe aí de teólogos grandes aí vão dizer que aqui é um hino dos cristãos primitivos e que Paulo pegou emprestado e escreveu aqui, né? E se você ler aqui nesse hino tem de tudo aqui, né? Algo tremendo. Tem a encarnação de Cristo, tem a sua vida humana na Terra, tem até escatologia aqui nesse hino, tem de tudo aqui, tem quase todas as doutrinas contidas num pequeno trecho da Bíblia, tem aqui nesse hino. A quem dera que nossos compositores cristãos de hoje conseguissem compor hinos como este. A quem dera que nós pudéssemos fazer isso, né? E aí então ele vai descrever qual foi a atitude de Cristo. Vamos lá. Embora sendo Deus,
não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu só fazer um parênteses, porque isso aqui é uma informação importante que talvez você deva anotar aí. Anote aí na tua Bíblia ou no teu caderninho, onde for, mas anote isso aqui importante, porque se um testemunho de Jeová bater na tua porta, você pode fazer um questionamento. Só um parênteses, depois eu vou fechá-lo. Você anote aí Isaías, capítulo 45, versículos 23 a 24, onde lá está escrito que todo joelho deveria se dobrar diante de Yahweh, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, ou Yahvé, ou Jeová. E Paulo, nesse hino, eles dizem que todo joelho deve se dobrar diante de Jesus. Isso no Antigo Testamento diz que devemos dobrar os joelhos diante apenas de Yahweh. Então Jesus também é Yahweh. Jesus também é Senhor. Jesus também é Deus. Fechei o parênteses, ok? Mas só guarda isso aí para você não se perder, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso é que qual é a atitude que nós temos que ter? Lembra que eu falei que nós temos uma cidadania celestial? E talvez isso pode trazer um orgulho muito grande. Talvez você lembrar que você tem um senso de pertencimento, que você pertence ao Senhor, o Criador de tudo. Você talvez se orgulhe, se ufane. Mas veja o que o Senhor que veio desse lar celeste, que criou todas as coisas, fez. Ele se humilhou em prol dos humanos. Se humilhou, se fez um homem para salvar, para dar glória ao nome de Deus. E para você dar glória ao nome de Deus, você deve ter essa mesma atitude do Senhor. Se humilhar para servir aos outros. A atitude de humilhação de Cristo nos ensina que, assim como ele o fez, nós devemos também fazer em prol da humanidade. E aí Paulo nos dá dois exemplos de duas pessoas também, que seguiram esse exemplo. Timóteo e Epafrodito. Se você continuar o texto, você vai ver que Timóteo e Epafrodito tiveram a mesma atitude, se dando a causa do evangelho por amor ao Senhor, glorificando o nome de Deus, se entregando humildemente à causa do evangelho em prol dos filipenses. É isso que nós devemos fazer. O pastor Lucas falou na semana passada, que nós devemos servir a nossa comunidade, ter esse senso de comum, de comunidade. E é assim que Cristo fez. Se entregou por uma comunidade, se entregou por sua igreja. E nós devemos ter essa mesma atitude de nos dar, de nos entregar ao evangelho do Senhor, de tal forma que a morte não nos assusta mais, porque nós temos uma morada celestial com o Senhor Jesus. Lá em João 14 diz, não turbe o vosso coração, não deixe ele atribulado, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. É isso que tem que nos mover, irmãos. A segunda coisa que nós devemos fazer, como nós devemos glorificar o nome de Deus, é brilhando nas trevas. Brilhando no meio das trevas. Eu não sei, antes de eu falar um pouquinho mais, eu quero ler o versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha só. Filipenses 2,15. Diz assim, ó. Vamos pegar a partir do 14. 14. Vamos lá. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Brilha, brilha, estrelinha. Já dizia a música, né? Brilha, brilha, estrelinha. Cara, não sei se você já viu, você que está me ouvindo,
Às vezes a gente gosta de ir lá para fora, lá em casa, e olhar as estrelas, a lua, né? Contemplar um pouco da criação do Senhor. Nós gostamos de fazer isso. Mas tem dias que tá tudo tão escuro, né? Tão em trevas, cheio de nuvens, que não dá para ver estrela nenhuma. Imagina você um céu sem estrelas. Ah, esse é um negócio eu acho que muito chato, né? De se olhar, né? Uma densas trevas e não tem nenhuma estrelinha. Mas quando nós olhamos aquele céu escuro, mas todo iluminado por estrelas, é algo lindo de se ver, né? Nós devemos ser esse algo lindo de se ver. A nossa comunidade, nós como cristãos, devemos ser esse algo lindo de se ver. O nosso testemunho como cristãos nesse mundo que está em trevas, está em estado de putrefação, está num estado de imoralidade. Nós devemos ser as estrelas que vão brilhar no meio dessas densas trevas. Nós devemos ser as pessoas que vão brilhar no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de escola ou nossa família. Eu escutei de uma das pessoas essa semana passada falando assim, eu quero ter a paz que aquela pessoa tem. Aquela pessoa era tão diferente, e agora ela tem uma paz tão grande, ela mudou tanto, eu quero ter aquilo que ela tem. Eu ouvi isso me encheu tanto o coração de alegria, porque aquela pessoa está mostrando Cristo. Assim nós devemos ser. Assim nós devemos ser. Como é que você brilha, então? O texto já mostra aí para nós como é que você vai brilhar. Você vai ser alguém que não se queixa. Você vai ser alguém que não fica murmurando a todo momento. Uma pessoa queixosa, sabe? Quem gosta de ficar de um lado e alguém que tá assim, igual um velho, né? Reclamando toda hora. Alguém que não fica em discussões toda hora, qualquer coisa é um pontinho de discussão. Fica toda hora discutindo. Quem gosta de ficar perto de gente assim? Você tem que ter uma vida pura. Uma vida que mostra uma moralidade alta, padrão de Cristo na nossa vida. E alguém inculpável, mas aqui alguém inculpável não é que é alguém que não tem erros, que não tem falhas, mas você não tem culpa mais diante de Deus. Por isso que você é filho de Deus, o texto diz. Porque diante de Deus a sua culpa foi removida por Cristo Jesus. Então você demonstra isso. Eu não carrego mais culpa dentro de mim, porque Cristo pagou o preço. E eu sou filho de Deus. E apegando-se à mensagem da vida. Apegando-se ao evangelho que traz vida. É assim que você traz glória pro nome de Deus. Concluindo, quero concluir isso tudo, né? Esse senso de pertencimento, esse propósito que nós temos, essas ações que nós devemos ter para trazer glória para o nome de Deus, renovar a nossa alegria, ela refletem uma coisa: que nós estamos satisfeitos em Deus. Que Deus é suficiente para nós e que é tudo que nós precisamos. E aí eu queria dizer, então, o que seria, então, além disso que eu falei, o que é estar satisfeito em Deus? Eu acho que a gente tem que começar dizendo o que não é estar satisfeito em Deus, né? Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. E creio que aqui esteja praticamente a razão principal de Paulo a andar tão feliz, tão alegre, mesmo numa circunstância tão adversa, né? Numa circunstância tão ruim de prisão. Eu creio que está aqui, acho que é a grande resposta para essa pergunta. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Então, se tem algo que você guarde desse sermão, de tudo que eu falei, se teve algo que realmente você pode guardar no seu coração e levar isso para a tua vida, é o que vai estar escrito aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Mas decora aí os outros pontos, tá? Pertencimento e propósito. Tá bom? Filipenses 4, 10 a 13, ele diz assim: como eu me alegro no Senhor. Paulo não se alegra nos filipenses. Apesar dos filipenses trazer grande alegria para eles, ele diz que eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer circunstância ou qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá
forças. Até aqui. Se você já viu esse texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou por meio de Cristo que me dá forças. Você deve saber que Paulo está falando que não é que ele pode ter prosperidade, que ele pode, né, andar de carro luxuoso e que eu posso conquistar o impossível. Não, ele está falando que ele pode também passar por adversidades, até mesmo passar por situação de fome, porque Cristo é o que o fortalece, é o que dá força para passar por meio dessas circunstâncias. Então, o que não é estar satisfeito em Deus, o que não é não ser moldado pelas circunstâncias. As circunstâncias, se você deixar elas te moldar, você nunca vai estar satisfeito em Deus. A alegria do apóstolo Paulo era no Senhor e não nas coisas que ele possuía ou não possuía. Porque se ele baseasse a sua alegria nas coisas que ele tinha ou não, ele perderia a sua satisfação em Deus, porque as coisas passam. A segunda coisa que não é estar satisfeito em Deus é não contar com os bens materiais. Você não contar com os bens materiais. Paulo não dependia dos irmãos de Filipos, apesar de amá-los e contar com a ajuda deles. O apóstolo Paulo dependia diretamente do Senhor, que lhe dava forças para passar pela fartura ou pela falta de suprimentos. Terceira coisa que não é estar satisfeito em Deus é você não ser inflexível e rígido perante as circunstâncias. Paulo não se deixava ser moldado pelas circunstâncias da vida, mas sabia lidar com elas de forma a se adaptar a cada uma delas. Esse novo normal, né, entre aspas, que apareceu, deve fazer com que nós nos adaptemos sem deixar ser moldado. Nós nos adaptemos a essas circunstâncias, mas não deixar com que elas nos molde, mas fazer com que elas sejam oportunidades para que nós estejamos satisfeitos em Cristo Jesus e preguemos o Evangelho com mais ênfase. Então, estar satisfeito em Deus, o que é então? Estar satisfeito em Deus é saber que eu tenho o pastor e por isso eu não tenho falta de nada, como diz o Salmo 23. Se eu tenho o pastor, eu tenho tudo, então eu não tenho falta de nada. E por fim, estar satisfeito em Deus é saber que a eternidade mora em mim, sem eu merecer. Eu tenho a eternidade, eu tenho o Senhor, eu tenho Deus. Então isso deve trazer alegria, renovar a minha alegria no meu coração e trazer uma satisfação indizível, da qual o mundo não pode entender. Somente Deus a glória, meu irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar para a gente encerrar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela mensagem do Senhor. Que ela nos motive, que ela nos impulsione. Que nós, ó Deus, possamos lembrar diante de circunstâncias tão adversas que podemos enfrentar ou que já enfrentamos, que nós temos um Senhor a quem pertencemos. E esse no Senhor nos comprou para sermos livres. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos homens, não somos mais escravos de Satanás, nós somos escravos de Cristo Jesus. E Ele nos comprou para ser libertos, ó Deus. Nós somos livres. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Que nós tenhamos esse senso de pertencimento e que esse senso de pertencimento nos faça agir. Agir com humildade, agir com precisão em prol do Evangelho, a sermos pessoas que estamos ativamente engajadas pelo reino celestial. Pessoas que não temem mais a morte, porque já vislumbraram a glória do Senhor, assim como nosso irmão Martin Luther King. Que os homens não nos amedrontem e que eles não têm poder para isso. Que nós lembremos do nosso propósito, que é glorificar o nome do Senhor nessa terra, sendo seus arautos, sendo seus proclamadores. E que o Evangelho de Deus possa tomar o nosso coração de tal forma, que nós não consigamos ficar quietos um minuto sequer, ó Deus, sem falar do Senhor, seja nas nossas rodas de conversas, seja na nossa faculdade, no nosso trabalho, onde nós estivermos, que Cristo permeie todas as nossas conversas. Nossos hábitos, os nossos costumes sejam moldados por Cristo Jesus. Que nós nos assemelhemos a Ele e que automaticamente nós nos humilhemos para sermos bênção para a nossa comunidade. Que nós sejamos parecidos com o nosso Senhor, porque nós pertencemos a Ele. E que nós lembremos que a nossa satisfação não está nas coisas, porque se nós deixarmos ser moldados pelas coisas, nossa satisfação será alterada.
E nós não teremos alegria. Nós devemos estar satisfeitos no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém.